Estamos de volta, pessoal, e hoje com uma entrevista muito especial. Nós vamos abordar um tema muito interessante que a gente vive comentando aqui, a importância e trazendo vários exemplos, que é o cooperativismo. E a gente está aqui com o pessoal da Cicobi, com o Ailton Fernandes, que é diretor-presidente, e também uma visita muito especial, que é o Jorge Pérez, gaúcho, conterrâneo meu, que já mora há muitos anos lá em João Pessoa e dá consultoria de cooperativismo em diversos estados aí, principalmente do norte e do nordeste do Brasil. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez eu quero agradecer vocês por disponibilizarem o tempo de vocês para a gente trocar uma ideia muito bacana sobre o cooperativismo e passar muito conhecimento. Obrigado, Anderson. A gente que agradece o convite. Seu programa é um programa sempre especial para a gente. A gente gosta de participar do Norte Agro e principalmente para falar sobre cooperativismo, que é algo que a gente vive. Uma cooperativa de crédito, eu sempre falo que ela não é um banco, ela não é só uma instituição financeira. Ela é algo que você tem que viver, você não pode só ser cliente, né? E quando o assunto é o produtor rural, é o homem do campo, isso fica mais evidente ainda. Eu acho que é isso que dá essa alegria maior para a gente em participar do Norte Agro. E temos vários assuntos. Cooperativa de crédito, você sempre tem muito o que falar. O Cicobi, num programa passado nós contamos da nossa história, que a gente iniciou aqui em Roraima como uma cooperativa do segmento da área da saúde, depois a gente conseguiu a livre admissão e hoje o produtor rural, ele é um cooperado comum na nossa carteira de associados. Temos muitos cooperados já que são produtores rurais, essa identificação está aumentando e ele tem uma facilidade em enxergar as vantagens que a cooperativa de crédito, que o Cicobi leva para dentro da vida dele. Com certeza. E Jorge, comenta um pouco, você que está passando aqui, dando consultoria, um pouco mais da sua visão sobre cooperativismo aqui em Roraima. Bom, inicialmente agradecer a Cicobi Roraima, pelo convite. E esse programa ele vem a calhar também com o Ano Internacional das Cooperativas de Crédito, que é 2025, manifestado pela ONU. Já estamos na segunda oportunidade desse Ano Internacional das Cooperativas, sendo um primeiro em 2012, após a crise de 2008. Então a ONU entendeu também, e isso vem a calhar, que o cooperativismo é também um grande instrumento de resiliência, das pessoas, pelo tratamento, pela forma, pelo modelo de negócio que ele é concebido. E agora, 2025, após a pandemia também, o mundo começa a reagir de uma forma diferente. E tem no cooperativismo também uma ferramenta, de ressurreição, de mais humanidade, um tratamento mais igualitário para as pessoas. E isso eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder falar para vocês aqui sobre o cooperativismo, essa grande ferramenta. E penso que aqui para Roraima também, não diferente dos demais estados, começa aqui um cooperativismo para trazer um desenvolvimento para a região, para o estado. E, obviamente, que dá essa ferramenta, essa oportunidade para as pessoas de terem um instrumento que elas possam chamar de seu. E, obviamente, que crescer, evoluir, trazer melhor distribuição de renda, diminuir ou minimizar as desigualdades sociais através do cooperativismo, que é tão exitoso no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, América do Norte. E nós estamos aqui também somando aí os esforços com todas as autoridades brasileiras de fazer esse cooperativismo brasileiro também ser mais pujante. Hoje nós já ocupamos 11% do PIB financeiro do país. Isso há 20 anos atrás não chegávamos nem a 1%. E nós temos aí um desafio muito grande de chegar aí próximo de 20%, desafio esse que já foi colocado pelo Banco Central, tendo em vista que as cooperativas é um instrumento de altas vantagens e benefícios que a gente vai comentar com vocês aqui para as pessoas. Sim. E a gente quer falar um pouco mais aqui sobre esse grande instrumento. Muito bacana. Então, eu queria fazer uma pergunta, Ailton. Você que está há bastante tempo aqui já em Roraima, o que você vê os grandes benefícios dessa crescente do cooperativismo local aqui?
são muitos benefícios, Anderson. Eu estou em Roraima há 17 anos. Desde que eu cheguei, que eu sou cooperado, eu acompanhei a evolução. A gente iniciou, quando eu entrei na cooperativa como cooperado, era Unicred, pertencia ao sistema Unicred, era uma cooperativa da área de saúde. Eu sou médico veterinário de formação e eu vi aquilo ali, um atendimento humanizado, como o Jorge Pérez falou. Eu comecei a trabalhar muito jovem na loja do meu pai, lá em Mossoró, e eu era o office boy, eu que ia para o banco, que eu não vou falar o nome, passar assim a tarde toda naquele atendimento nada humano. E quando eu vi a forma que eu era atendido aqui na antiga Unicred, eu me apaixonei de tal forma que eu fui estudar sobre cooperativismo e eu consegui algo que só a cooperativa permite. Eu, de cooperado interessado, que gostava da forma como era atendido, eu fui estudando, participando de assembleia, fui convidado para participar do Conselho Fiscal, fui convidado a participar do Conselho de Administração e hoje eu sou o diretor da cooperativa. Isso é algo que as empresas comuns não lhe permitem, né? Não quer dizer que é você ser cooperado e de repente estar na diretoria. Eu interagi muito, eu estudei bastante para chegar a isso, mas eu estou contando esse exemplo porque fica claro, quando você fala cooperativa, o cooperado participa da gestão, né? Você tem facilidade, fácil, qualquer cooperado na nossa cooperativa chega para falar com o diretor. Não é aquele atendimento protocolar que você tem que passar pelo vigilante, pelo atendente, pelo gerente da conta, pelo gerente da agência, para um dia, quem sabe, você conseguir de longe falar com o diretor. Isso é algo comum no Cicobi, é algo comum nas demais cooperativas de crédito. E qual é a vantagem que isso traz para a comunidade? Você tem um diretor que faz parte da comunidade, então ele sabe, ele consegue enxergar melhor as demandas da comunidade, as necessidades, aonde que o cooperado precisa de uma atenção maior. Então, o atendimento mais humanizado acaba sendo uma consequência dessa proximidade entre a gestão e o cooperado no dia a dia. Isso é algo comum no nosso setor. Mais artesanal, né? Sim, sim. Você chega lá para uma gerente nossa, se você precisar realmente falar com um diretor, não vai ter aquela dificuldade de ver quando agenda pode, não pode, vou mandar um e-mail para Brasília, dias depois tu vai receber a resposta. Sim. Não, de imediato você vai ter uma resposta. Bacana. Esse é o grande diferencial do cooperativismo. O relacionamento, a proximidade, né? Não tem paredes as salas, né? E esse acesso é facilitado. Que é muito importante, né, Jorge? Sim. E Jorge, você que roda vários estados, né? O que você vê essa crescente do cooperativismo? Quais que são algumas principais diferenças de banco com cooperativismo, Sim, por exemplo? É muito importante e boa a pergunta, né? Hoje os bancos, conforme o Ailton falou, né, tem já um formato de atendimento, né? E as pessoas, na medida em que, logicamente que isso também veio em linha com a crescente do cooperativismo, digamos assim, a força do cooperativismo atuando mais no interior e obviamente depois chegou nos grandes centros, onde as pessoas perceberam, e a cooperativa também teve essa oportunidade de abraçar mais a cidade e a sociedade por conta disso, também abraçou a cooperativa. As pessoas percebendo essas vantagens e benefícios que as cooperativas trazem, quando comparadas com os bancos convencionais, obviamente que isso foi um estupim para que o cooperativismo se desenvolvesse mais aceleradamente no Brasil, principalmente nas 2 últimas décadas. Por conta disso também, o Banco Central flexibilizou as normas
e hoje colocando praticamente em pé de igualdade os bancos, as cooperativas em relação a tudo aquilo que os bancos hoje operam. Então hoje as cooperativas têm todos os produtos e serviços ao qual toda a rede bancária convencional também detém. Então passou a ser um fator de comparação o atendimento. Como é que as cooperativas atendem? Primeiro que na cooperativa o usuário do serviço, né, ele não é um cliente, ele é um cooperado. Obviamente, como usuário do serviço, assim como lá no banco ele é um cliente, ele passa a ter um atendimento mais próximo. E lembrando, como cooperado, ele é dono da cooperativa. Ele insere um capital social, participa das decisões da cooperativa, nas assembleias, algo que nos bancos é somente para os acionistas. Né? Como usuário do serviço, né, ele tem esse tratamento mais humanizado, diferentemente que num banco, por vezes, e principalmente nas pequenas localidades, né, o banco já coloca lá uma máquina para atender a pessoa. E as pessoas lá nos interiores e também nas capitais já querem ter aquele atendimento tete a tete, olho no olho. Né? Esse atendimento mais humanizado fez com que as cooperativas se aproximassem muito das pessoas e vice-versa. Bom, também o objetivo principal de uma instituição financeira convencional é o lucro. Ela só vai se instalar naquela cidade, naquela localidade, se der lucro. Se não der lucro, obviamente que esse é o modelo, e não estou dizendo aqui que está errado, né? Esse é o modelo. São modelos diferentes. Bom, exatamente. Já no modelo cooperativista, ela não objetiva, não tem no seu objeto social o lucro, e sim o atendimento às necessidades das pessoas. Enquanto que um banco é uma sociedade de capital, as cooperativas é uma sociedade de pessoas, para atender as demandas das pessoas. Que demandas são essas? Um crédito, uma aplicação financeira, um cartão de crédito, um seguro, todos os produtos do mercado financeiro. Com uma diferença. Como a cooperativa não objetiva lucro, então ela consegue trabalhar uma taxa de juros menor no crédito, em comparada com a concorrência, com os bancos convencionais, uma remuneração das aplicações financeiras melhor do que, ou ligeiramente melhor que a concorrência, os seguros e cartão de crédito também numa taxa de juros menor. Isso é o grande diferencial das cooperativas. Lembrar também que nas comunidades, né, nós temos um grande diferencial que nos distingue dos bancos, é o chamado modelo agregador de renda. Aquilo que o cooperado deixa de pagar para um banco em termos de taxa, né, que ele deixa de pagar por uma taxa maior, aquela diferença fica no bolso do cooperado. E essa diferença no bolso do cooperado, isso ele vai fazer com que esse dinheiro que fica no bolso vai ser colocado assim, para o consumo, né? Ou seja, essa sobra, essa diferença vai drenar a economia local. E lembrando também que muitas vezes os bancos convencionais eles vão atuar nas praças de acordo com o seu interesse comercial e estratégico. E as cooperativas têm o interesse máximo de atender todas as demandas dos cooperados na sua área de atuação. Por isso que as cooperativas é um grande trunfo de desenvolvimento local das pequenas comunidades. Ela passa a ser um agente financeiro genuinamente local e também para atender as demandas do comércio, da indústria, das pessoas, do consumo, de tudo. É muito bacana. Isso que eu até queria perguntar para você, como que é feito essa participação através de eventos, essa aquisição e distribuição de lucros também com os cooperados aqui na Cicobi Roraima, por exemplo? Quando a gente fala que o cooperado é o dono, Anderson, como é que isso funciona? O cooperado, no momento que ele se associa, ele passa a ter voz e voto. Exatamente. Quando isso acontece, o órgão máximo de uma cooperativa de crédito, no nosso caso o Cicobi, é a Assembleia Geral Ordinária. Todo ano, no início do ano, pela legislação vigente, a gente tem até o dia 30 de abril para fazer a Assembleia Geral Ordinária. Até o dia 30 de abril desse ano, nós vamos estar fazendo a Assembleia Geral Ordinária, onde a gente apresenta para o cooperado, que é o dono do negócio, nós vamos mostrar para eles os números do negócio, quanto a cooperativa teve de receita e de despesa no ano de 2024, quanto disso teve de sobras, que essas sobras vai ficar à disposição da Assembleia para a Assembleia decidir o que vai ser feito com essas sobras. E quando a gente fala que no cooperativismo todo mundo é igual, é que cada cooperado nessa Assembleia ele tem um voto. Então assim, independente da minha conta, do saldo da minha conta,
O saldo da minha conta vai ser baixo, do Jorge Pérez vai ser maior. Nem tanto assim. Mas assim, independente do saldo da minha conta e da conta do Jorge Pérez, na hora da Assembleia eu tenho um voto, o Jorge Pérez tem um voto. Então assim, não é uma empresa, não é aquela máxima que diz, manda quem tem mais dinheiro. Quem vai ter dinheiro pode falar mais. Não. O cooperativismo é igual por isso. Porque no momento da Assembleia, que são o momento das tomadas de decisões, cada cooperado tem um voto. Ele está lá quieto no canto dele, ele levanta a mão e diz, eu tenho uma proposta. E essa proposta vai ser votada, pode ser apreciada ou não. Mas ele tem o direito de fazer uma proposta e ele tem o direito de votar nessa proposta. Isso é excelente. Essa participação do cooperado traz muita força para a economia local, igual mesmo o Jorge falou. Né? E Jorge, agora você é gaúcho também, né? Lá, eu sou lá do Rio Grande do Sul, até nós estávamos comentando de uma cooperativa muito forte lá, de Cruz Alta, que é a minha cidade. Nós, dentro do nosso programa, não tem somente produtores, pessoas interessadas não só em Roraima, mas como do Brasil todo, né? Por ser uma fronteira agrícola, um estado que está em plena expansão. Queria que você comentasse um pouco do cooperativismo, você que conhece o Norte, o Nordeste e tem toda a experiência para produtores rurais, e qual a tendência também no agro, nessa linha de cooperativa. Sim. Bom, o cooperativismo no Brasil, né, ele já existe há 123 anos, será completados esse ano, né? A primeira cooperativa foi criada em 1902 na cidade de Nova Petrópolis, né, lá na Serra Gaúcha. E de lá para cá, obviamente, que ele foi se espalhando aí pelo Brasil inteiro. E começou justamente no meio rural. As primeiras cooperativas até início da década de 2000, as cooperativas, na sua grande maioria no Brasil, eram cooperativas de crédito rural, justamente para atender o produtor rural lá na ponta, por conta de uma necessidade que havia, né, quando o governo, lá nas décadas de 80, principalmente, passou a ter uma escassez maior de recursos. A alternativa para o produtor rural era criar uma cooperativa e, através dela, obter recursos para a sua atividade, né? Bom, dado o momento, percebendo o sucesso e o êxito, o Banco Central mesmo, o Conselho Monetário Nacional, foi flexibilizando as regras e permitindo que outros segmentos econômicos pudessem, então, participar das cooperativas, além do rural, né? Então, surgiram as cooperativas de médico, né? Cooperativas de outras profissões, culminando na década, ali em 2003, com as cooperativas livre admissão, ou seja, qualquer pessoa pode ser sócia de uma cooperativa. Isso levou hoje, nós já somos aí mais de 20 milhões de cooperados e cooperativas no Brasil, e esse número está crescendo ano após ano, né? E o Banco Central tem nas cooperativas também um instrumento para regular o mercado de taxa de juros, de crédito, e obviamente também para que os bancos reduzam a taxa de juros, fazendo as cooperativas também um meio de concorrer com a rede bancária convencional. Então assim, aqui no estado de Roraima, né, que agora já temos aqui a presença de mais de uma cooperativa atuando no estado, e diria que tem espaço para todos, e quanto maior for a força do cooperativismo aqui no estado de Roraima, obviamente que isso também vai gerar uma condição melhor para as pessoas de ter um acesso melhor em termos de crédito, né, aplicação financeira. A cooperativa tem uma preocupação social muito grande, principalmente com a questão da educação financeira e a educação cooperativista. Nós aqui no Rio Grande do Sul, que somos um estado já cooperativista de essência, né, as maiores cooperativas, ou pelo menos temos aí a força do agronegócio no Rio Grande do Sul, veio através das cooperativas, não só de crédito, mas também as cooperativas agropecuárias, né, cooperativas de produção. Isso gerou um nível de crescimento muito maior nas pequenas cidades, um crescimento sustentável nas pequenas cidades, né? E essa pujança é que, obviamente, tem que se espalhar, já vem se espalhando pelo Brasil, aí já tínhamos comentado, né? Regiões aí do Centro-Oeste, né? Ali na parte do Mato Piba, ali na região Nordeste. Isso tudo é a força do agro que está impulsionando, e obviamente está impulsionando a economia, impulsionando o desenvolvimento das cidades, drenando o comércio local, e que a gente espera que o cooperativismo realmente seja a grande força para as próximas gerações e anos pela frente, né, de ter um Brasil diferente, assim como foi conquistado na Europa, né, na América do Norte, como eu já comentei antes. Com certeza, isso é muito importante, todos esses comentários. Sim. Também queria já linkar com uma pergunta a você mesmo.
à frente da cooperativa aqui, né? Até agora com uma inauguração lá em Mucajaí, numa cidade muito agrícola aqui, né? Muitos pecuaristas, muitos produtores de soja, de milho, pequenos produtores também. Essa visão de um estado que está vindo muitos investidores, assim como algumas outras regiões já estiveram no passado, passando por esse plena expansão, e passar essa visão do cooperativismo para esses produtores que estão chegando, né? Igual vocês comentaram, esse tete-a-tete no início que é muito importante. Até a gente teve uma entrevista muito bacana lá no João Vaz, que ele teve muita restrição no início, um produtor chegando, precisando, e a Cicobi foi lá, viu a realidade dele aqui mesmo, visitou ele, e hoje ele é totalmente agradecido pela oportunidade que a Cicobi deu para ele de alavancar na produção. Isso. O seu João Vaz é um belo exemplo de um produtor rural que abraçou a nossa cooperativa, e a nossa cooperativa abraçou o seu João Vaz, né? E assim como ele, nós temos inúmeros outros produtores rurais que o produtor rural, ele requer uma atenção maior, porque assim, as pessoas trabalham, enquanto elas estão trabalhando, elas estão ali com acesso à informação. O produtor rural, na hora que ele está trabalhando, ele não pode estar olhando para o celular, vendo informação, ele precisa de uma atenção ainda maior, de um atendimento ainda mais humanizado, e isso está dando uma relação, eu diria, muito boa e bilateral entre o Cicobi Roraima e os produtores rurais. Como eu posso lhe exemplificar isso, Anderson? Foi a vinda do produtor rural para dentro do Cicobi, para dentro da cooperativa, que fez a gente ver as necessidades das localidades mais afastadas do centro urbano. Isso nos levou a abrir uma agência no ano de 2023, lá no município do Bonfim. É um município novo, assim como o estado de Roraima todo é novo, o município do Bonfim é um município novo, que tem uma força muito grande no agronegócio e que as instituições não estavam olhando para aquele município. O Cicobi Roraima foi lá para dentro. Quem fez a gente enxergar que lá estavam precisando desse atendimento foi as nossas andanças na zona rural. E isso tá dando um resultado bom para a cooperativa, que está em expansão, e também para o estado de Roraima, que está fazendo que a gente leve as nossas agências para outros lugares. Se em 2023 inauguramos uma agência no Bonfim, em 2024 inauguramos uma no Mucajaí, um município também jovem, um município com muito potencial no agronegócio, da pecuária forte, pujante, e que ficou um município já com desenvolvimento ainda maior após a nossa chegada, porque quando a gente vai para uma cidade, Anderson, a gente quer crescer e quer que a cidade cresça. A gente contrata pessoas daquela localidade, a gente compra os produtos que a gente precisa comprar, que vendem naquela localidade, a gente não compra fora, a gente compra lá, a gente valoriza busca a comunidade, parcerias locais, e isso é importante, porque assim, não adianta você defender uma bandeira, ter um discurso e na prática não fazer aquilo ali. Todo mundo que é cooperativista, eles conhecem os 7 princípios do cooperativismo, e lá no 7º princípio é o interesse pela comunidade. O Cicobi Roraima não usa só esse discurso, a gente discursa e a gente pratica, né? Posso falar para vocês, sem marcar data e sem ainda revelar o nome das cidades, mas esse ano e no ano de 2026, mais cidades do interior de Roraima vão estar recebendo novas agências. Isso faz crescer a instituição, o estado e a economia do município, né? E apesar de eu estar falando para vocês uma resposta bem
bem localizada. Eu pego o gancho também na fala do Jorge Pérez de algo maior, algo nacional. O crescimento das cooperativas de crédito é um caminho sem volta, né? E no ano de 2024, foi um ano marcante, eu diria, para o cooperativismo de crédito, um ano marcante para o Sicoob Roraima, para o Sicoob como sistema nacional. Hoje o maior campeonato de futebol do Brasil, o Campeonato Brasileiro, é patrocinado pelo Sicoob, né? Como também tem outros campeonatos grandes, como a Copa do Brasil, que é patrocinada por um outro sistema de cooperativa de crédito. Teve novela em horário nobre que tinha uma agência do Sicoob, teve transmissão de assembleia. Os garotos propaganda do Sicoob hoje é a dupla Jorge Mateus, uma das maiores duplas nacional, o Zico, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, o Hendrick, que é uma grande promessa. Então, assim, o crescimento das cooperativas de crédito, o crescimento do sistema Sicoob é algo marcante. No ano 2024, nós batemos a barreira dos 8 milhões de cooperados. Claro que quando eu falo esse número de 8 milhões, não é do Sicoob Roraima, é do Sicoob nacional. É um crescimento sem volta, isso faz com que as pessoas acreditem. A palavra é essa, é acreditar para viver o cooperativismo. Muito bom, muito bacana. Ouvi toda essa experiência de vocês, aí o Jorge também trazendo essa experiência aí do Brasil, né, Jorge? Rodando aí muitos dos estados brasileiros. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. A gente sabe que o assunto é muito pertinente e muito bacana. Ouvir o tanto que Roraima e o cooperativismo no Brasil vem crescendo. E quero agradecer vocês mais uma vez por disponibilizar o tempo de vocês e agregar muito para o nosso programa, que não deixa de ser um cooperativismo também, né? Nós do agronegócio, e nós precisamos nos unir numa fronteira que é aqui com grandes oportunidades, e muito legal saber que tem mais agências vindo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem é cooperado, para quem não é, que está assistindo o nosso programa. Bom, eu faço um convite, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que enxerguem no cooperativismo uma empresa sua. E eu acredito que melhor do que ser cliente, venha ser dono. Isso aqui é seu e vai lhes dar melhores oportunidades. Nós esperamos que as pessoas se engajem nesse movimento, que é tão bonito, é tão desenvolvimentista, né, e que tenha preocupação com as pessoas, com o social, né, e que é uma grande oportunidade as pessoas poderem participar de um empreendimento que não só vai beneficiar a si próprio, como vai beneficiar toda uma coletividade. Eu acredito que nós temos que pensar mais coletivamente, não mais cada um pensar em si. Vamos pensar todo mundo junto, e o cooperativismo é a ferramenta para isso. Exatamente. Deixo o meu muito obrigado aí pela oportunidade, né? E eu faço novamente o convite, encerro fazendo o convite. Venha ser dono. É isso aí. Isso aí. Anderson, eu agradeço mais uma vez o seu convite. Sempre que o Norteagro me chamar, nós vamos estar à disposição. Sempre que um grupo de pessoas precisar de informações sobre o Sicoob, sobre cooperativas de crédito, meu contato é fácil de arrumar, eu sou fácil de achar, fácil de aceitar convite. Eu vou estar lá sempre defendendo a bandeira do cooperativismo. Eu passei a viver o cooperativismo como cooperado, como associado, e hoje vivo como dirigente. E eu faço esse convite a vocês. Venham viver o cooperativismo. As provas que o cooperativismo é bom e é crescente, elas estão aí. Campeonato brasileiro, outros campeonatos de futebol, são novelas, participações em programas televisivos, ações sociais, ações de educação financeira, e uma grande prova de quanto o cooperativismo é crescente, de como o Sicoob Roraima, eu falo até do Sicoob geral, a gente diz que a gente trabalha com pessoas e não com números. A prova que isso existe, Anderson, é que a gente está na contramão.
Enquanto os bancos estão fechando agência, o Sicoob está abrindo agências. O Sicoob está abrindo agências. Maior rede hoje de atendimento financeiro no Brasil, com agências abertas. Com agências abertas. Então, assim, a gente, é claro que a gente precisa de números, a gente precisa de resultados. A gente também tem conta digital, a gente também tem caixa eletrônica, a gente também tem internet bank, a gente também tem o aplicativo de mobile mais aprovado do Brasil, o Sicoob Net, mas a gente prova que o nosso valor são as pessoas quando a gente está abrindo agência, enquanto as outras instituições estão fechando. Então, venham viver o cooperativismo junto com o Sicoob Roraima. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo o conhecimento passado aqui no nosso programa. Pessoal, depois dessa excelente entrevista e todos os benefícios que a gente sabia, agora ficou sabendo muito mais com dois especialistas aqui, né? Se você ficou interessado, procura o pessoal lá na Sicoob Roraima. É um atendimento muito diferente, bem tete-a-tete, igual a gente conversou aqui. E a gente pode ver também a seriedade, junto com um dos grandes especialistas aí nível Brasil, né, também auxiliando nessa caminhada aí do cooperativismo aqui dentro de Roraima. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta.